Galera, então, eu vou ter os três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma barra de comprimento inicial, que a gente vai chamar de L0, L0, anota aí, é o comprimento inicial, ok? E eu quero saber, ó, quanto que ela dilata quando ela sofre um determinado aquecimento, né? Ela vai passar aqui para um comprimento final L. Então, quanto que ela dilatou, ó, quanto que ela aumentou? Isso daqui é o nosso ΔL, isso daqui é a nossa dilatação linear. O quanto que o comprimento aumenta? Que nada mais é, obviamente, né, que o comprimento final menos o comprimento inicial. Certo? Isso é óbvio, né? Eu tenho uma barra de 10 metros, daí eu aqueço, ela passa para 10,1 metros. Quanto que ela dilatou? Perfeito, 0,1. Concorda com o Zeca? Sim? Só diminuir, né? Ver quanto que ela tem e quanto que ela tinha. Daí eu sei quanto que aumentou o comprimento dela. Como é que a gente vai calcular o quanto dilata uma barra desse tipo? Né? Ou melhor, né? Vamos perguntar de forma diferente aqui, ó. Do que depende a dilatação de um corpo? Quando que ele dilata mais, quando que ele dilata menos? Certo? Ó, eu quero saber do que depende o meu ΔL. Ok? Verdinho, dá de ver? Não? Beleza. Vamos botar azulzinho mesmo. ΔL. Que horrível ficou esse ΔL, né? Tá legal. ΔL. Do que ele depende? Tem coisas que são óbvias, né? Primeiro depende do quanto a gente aquece. É óbvio isso? Sim, né? Porque quanto mais eu aquecer, mais os átomos se agitam, mais eles se afastam e maior vai ser o aumento do comprimento do corpo. Maior vai ser a minha dilatação. Então depende primeiro disso, ó, da variação de temperatura. Deixa eu anotar aqui, ó. Meu ΔT é a minha variação de temperatura, ok? Não esquece, né? Delta é sempre valor final menos valor inicial. Então, se a temperatura passa de 10 para 110, aqui na minha equação, né, eu vou botar o delta que vale quanto? Isso, de 10 para 110, é só diminuir. O meu delta, a minha variação é de 100 graus Celsius. Vai depender também, vê se concorda comigo, ó, do comprimento inicial, beleza? Zeca, por que isso? Lembra, né? Aquele meu exemplo tinha 3 átomos. O espaço entre eles era 10, passou para 11. Então o corpo aumentou de 20 para 22, tá lembrado? Sim? Olha a anotação aí no teu caderno. Zeca, eu não copiei. Tem que copiar tudo, né, cara? Vai copiando, vai anotando, para na hora de estudar ter toda a tua matériazinha organizada. É importante. Até para não ficar precisando voltar o vídeo, assistir tudo de novo. Então, olha só. Passou de 20 para 22. Se eu tivesse 4 átomos, eu teria 1, 2, 3 espaços. Né? Vamos supor que inicialmente também a distância entre os espaços fossem 10. Então esse objeto teria 30 centímetros. Ok? Se aumentar para 11, vai ficar 11 mais 11 mais 11, 33. Então o corpo passou de 30 para 33. A dilatação dele é de quanto? Perfeito, 3. A do outro era quanto? 2. Então, quanto mais átomos eu tiver enfileirado, como eu vou somar esse aumento de distância, mais o corpo dilata. Concorda? Então, a dilatação depende do tamanho inicial. Porque quanto maior for o tamanho inicial, mais átomos eu vou ter enfileirado. Então, vai depender do comprimento inicial. E uma terceira coisa, né? Eu gostaria que fosse óbvio para vocês, é o seguinte, né? Se dilatação ocorre por causa dos átomos, beleza? Isso significa que o tipo de átomo que forma o corpo e como eles se ligam influencia na dilatação. Concorda com o Zeca? Sim? Isso. Então deve existir alguma coisa nessa fórmula que esteja relacionada ao material que é feito o corpo. Então vai existir aqui, ó, um alfa. Esse meu alfa aqui, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Ok? E é importante isso, ó, ele depende do material. Só isso. Cada material vai ter
um coeficiente de dilatação linear diferente. Quer dizer, ó, eu vou ter materiais que dilatam mais e materiais que dilatam menos. Por exemplo, os caras inventaram um tempo atrás um negócio chamado Pirex. Sabe aqueles prato feio para burro, colorido? Ô Zeca, meio assim, desculpa, foi mal, não é feio, é bonito, né? Eles são laranja, branco e tal. Eu também tenho desses ainda aqui em casa, né? Eles são materiais que eles possuem um coeficiente de dilatação menor do que do vidro. Então a chance deles sofrerem uma fratura por causa da dilatação é menor, o que a gente chama de choque térmico. Então eles são melhores para serem usados para fazer louça do que o vidro comum. A diferença entre os dois é o coeficiente de dilatação. Olha só, eu consultei ali numa tabela, ó, eu tenho aqui vidro comum e vidro Pirex. Zeca, tem que decorar isso? Não, o vestibular sempre fornece coeficiente de dilatação, não precisa se preocupar. Ou vai te dar uma maneira de calcular ele, mas decorar não tem nem como, né? Essas coisas são tabeladas. Teve alguém lá que fez um experimento e mediu o coeficiente de dilatação de cada material, às vezes mediu o coeficiente de dilatação de cada material para cada variação de temperatura, que às vezes muda um pouquinho, né? De 10 para 20 aumenta alguma coisa, de 110 para 120 é um pouquinho diferente, mas isso o ensino médio não trata. E montou um tabelão. E a gente só aplica esse tabelão, né? A gente não tem que decorar nada. Então tem aqui, ó, coeficiente de dilatação do vidro comum, o meu alfa, 9 vezes 10 na menos 6. Percebe que é um número pequeno, né? Também é óbvio isso, né? Se o alfa fosse um número muito grande, sempre a dilatação seria muito grande. Um objeto de 1 metro passaria para 2, 3, e a gente sabe que isso não acontece, né? Dilata, mas é quase imperceptível, a gente quase não percebe, quase não vê. Então, do vidro comum, 9 vezes 10 a menos 6. Do vidro Pirex, olha só, 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, do vidro Pirex, o coeficiente de dilatação é quase 3 vezes menor do que do vidro comum. Quer dizer, se eu pegar um prato de vidro e outro de Pirex do mesmo tamanho inicial, sofrendo a mesma variação de temperatura, o Pirex dilata 3 vezes menos do que o comum. Então, a chance dele trincar, quebrar, sofrer um choque térmico é muito menor. Zé, o que é o choque térmico? Beleza, choque térmico. Choque térmico é simples, não tem nada de muito complicado. Quer ver, ó? Se você tiver um copinho de vidro, tá? Vamos botar um copo de vidro. Você sabe, por experiência própria, que vidro não é um bom condutor de calor. Não? Não é. O cara vai lá, põe aquele copinho de Nescau no micro-ondas, né? Aquela pausa de estudo e tal. Pausa o vídeo do Zeca e pensa, pô, vou tomar um Nescauzinho, né? Nescau é coisa de vestibulando. Então, o cara vai lá tomar um Nescau e tal, daí ele esquenta o Nescau no micro-ondas, tá inverno, tá um chocolate quentinho, né? Daí ele pega e tira o copo do micro-ondas por onde? Pela bordinha do copo que não tá quente ainda. Toda essa parte aqui em contato com o líquido, né? Essa parte aqui dentro em contato com o líquido, ela já tá quente. Mas a parte de cima aqui ainda não tá. Certo? Quer dizer, ó, o vidro não é um bom condutor de calor. Se ele fosse, ele ia esquentar a parte de baixo e rapidamente esquentaria a parte de cima. Mas isso não acontece. Se fosse um copo de metal, por exemplo, pegar pela bordinha não ia adiantar, o cara ia queimar os dedos igual. Então, como é que rola o choque térmico no vidro? O choque térmico rola da seguinte forma. O cara tem um copo de vidro frio, por exemplo, e joga aqui dentro água fervendo, água quente. Essa parte de baixo esquenta e a parte de cima não. Quando ela esquenta, o tamanho dela faz o quê? Aumenta. Então, aquele meu copo, que era retinho, a parede dele, né? Tem a parte de baixo aumentando e a parte de cima não. Ele não suporta muita torção, o vidro, né? Então, quando ele aumenta a parte de baixo e a de cima não, ele acaba trincando. E rola o que a gente chama de choque térmico. Acontece em outros materiais também, né? Mas o vidro é o exemplo mais comum da nossa casa. Então é muito mais difícil ocorrer o choque térmico com Pirex, porque a parte de baixo dilata menos do que com o vidro comum, porque o coeficiente de dilatação é menor. Zé, que eu só não entendi aquela unidade ali. Tudo bem. Eu sei que isso aqui assusta um pouco, né? Essa unidade aqui é graus Celsius na menos 1. Bom, mas não tem muito problema, não precisa se preocupar com isso. Sempre tu vai usar aquela unidade na hora de resolver problema. Porque o que rola é o seguinte, esse alfa, tá? Ele serve também como uma constante de proporcionalidade da equação. Lembra aquela constantezinha que ajeita as unidades? Porque olha só, né? O meu ΔL
tem que ser em centímetro, ou em metro, ou em quilômetro, não é verdade? Lembra, vou relembrar. Aquele primeiro exemplo, tinha 20 centímetros, passou para 22 centímetros. E o ΔL foi de 2 centímetros. 2 centímetros, não é? Então, a unidade do ΔL vai ser idêntica à unidade do comprimento inicial. Se o comprimento inicial estiver em centímetro, o meu ΔL vai ser em centímetro. Se o comprimento inicial estiver em metros, o meu ΔL vai ser em metros. Sempre a mesma unidade. Daí, olha só essa equaçãozinha. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos supor que meu comprimento inicial seja em centímetros. Eu quero que desse lado da equação a minha unidade seja o quê? Isso, centímetros. Eu estou substituindo só pela unidade, tá? Tudo bem? A unidade de temperatura a gente sabe que é graus Celsius. Não é verdade? Bom, mas eu não quero que graus Celsius apareça do outro lado. Eu quero que do outro lado apareça só centímetro. Para assumir esse grau Celsius que está multiplicando, se eu tenho um número multiplicando, eu quero sumir com ele, eu coloco um número o quê? Perfeito, dividindo. A unidade desse cara aqui, ó, tem que ser sobre graus Celsius. Porque olha só, né? Multiplica, multiplica. Daí eu vou ter graus Celsius dividido por graus Celsius, corta. 1 não precisa escrever, obviamente, né? E sobra exatamente a unidade que eu quero. Então, para ajeitar as coisas, a unidade desse alfa aqui, ó, é 1 sobre grau Celsius. Mas 1 sobre grau Celsius, a gente sabe que pode ser escrito assim, né? Quando a gente joga do denominador para o numerador, a gente inverte o sinal do expoente. Então pode ficar grau Celsius na menos 1. Tudo bem? Beleza? Não precisa se preocupar muito com isso, né? É só aplicar direitinho. Tá? Ah, Zeca, e o comprimento inicial sempre tem que estar em centímetros? Não. Pode ser qualquer unidade de comprimento. Só tem que ficar ligado, né? Se você usar o L0 em metros, a tua resposta vai ser em metros. Sempre esse é igual a esse. Se tu usar em centímetro, centímetro, quilômetro, quilômetro, hectômetro, hectômetro. Mas pode ser qualquer unidade de comprimento. Milímetro, milímetro. Certo? O teu delta sempre vai ter a mesma unidade do L0. Então só toma cuidado para não misturar unidades, que isso pode ser um problema. Beleza? Entendido aqui? Certo? Como é que se aplica essa equaçãozinha? Vamos ver um exemplo. Galera, imagina que eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho uma barra com comprimento inicial de 10 centímetros. Beleza? Ela está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. E uma temperatura final de 1010 graus Celsius. Tá? Aqui ela não derreteu, nada, continua sendo sólida. Ela foi sempre sólida. Essa barra é feita de um material cujo alfa vale 5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá? Esse dado aqui, lembra? Ou é tabelado ou fornecido pelo problema. Né? Às vezes a questão fala assim, essa barra é de aço, daí o cara vai lá na tabela e procura quanto que é o alfa do aço. Essa barra é de zinco, vai lá na tabela e procura o alfa do zinco. Às vezes é um alfa fictício, né? Ele inventa um alfa e fala assim, é o material que o alfa é esse, como eu fiz aqui. E ele quer saber, nesse exemplozinho, né? Nosso exemplo aqui, quanto que é o meu ΔL, quanto que vale a dilatação dessa barra. Bom, é aplicação de equação direto, né? Certo? Só tem que tomar cuidado aqui, ó, com a bendita potência de 10, onde o pessoal erra ainda, né? Impressionante, eu sei, né? Mas tem uma galera que erra justo nisso, na parte mais fácil, que é só mexer aqui com a potência de 10. Como é que ficaria essa nossa conta? Bom, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Se a gente substituir os valores, ΔL é igual. O L0 é 10 centímetros, né? Só ficar atento que a unidade é centímetro, então a nossa resposta vai ser em centímetro. O alfa é 5 vezes 10 na menos 5. E toma cuidado aqui, né? O nosso ΔT. Eu vou usar o 10, o 1010 e isso, nenhum dos dois, né? Vou usar 1000, eu quero delta. Delta é o valor final menos o valor inicial. Então 1010 menos 10, sobrou aqui 1000. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer assim, né? ΔL é igual. 10 é 10 na 1. Concorda comigo?
1000 tem 3 zeros, né? Então 1000 é 10 na 3. Então eu vou até escrever, vou ser chato aqui, eu sei, ó. A galera já sabe disso, né? Mas eu vou escrever, ó. Como é que se faz multiplicação de potência e mesma base? Isso, conserva a base, soma os expoentes, né? Então isso daqui vai me dar como resposta, ΔL é igual, o 5 continua, que eu não mexi nele, 1 com menos 5 dá menos 4, menos 4 com 3 dá menos 1, né? 5 vezes 10 dá menos 1 centímetros. Ou, se a vírgula dá uma casinha para a esquerda, 0,5 centímetros. Galera, se tu tem dificuldade de potência de 10, ó, dá uma olhadinha na aula do professor Dani sobre potência de 10. É importante, né? Sabe que o cara é fera e tal. O cara entender bem e não errar logo isso. Pô, eu fico muito chateado. Eu acho, ó, na boa. Vou até falar, foda, né? O cara acerta tudo de física e me erra matemática básica. Ele acerta o que todo mundo erra e erra o que todo mundo acerta. Que é a parte mais fácil, a matemática básica. Não pode, galera, não pode isso, né? Matemática básica, o cara tem que saber bem. O cara não pode errar besteira no Enem, no vestibular. Se o cara sabe física, não vai ser nessas coisinhas que o cara vai perder uma questão. Então fique atento, assiste a aula do professor Dani, né? Então nossa resposta aqui, ó, beleza, fechou. 0,5 centímetros. Na lista que vem abaixo, lá dessa aulinha, né, eu tenho questões mais complicadas, tal, mas nada foge muito disso. Se a questão me perguntasse quanto que é o L final, e aí? Como é que a gente faz, hein? Boa, tu é esperto, né? O L final é o L inicial mais o que aumentou. Eu tenho uma barra de 10. Aumentou 0,5, passa para quanto? Boa. Passa para 10,5 centímetros. Certo? O delta, o L final, ó. O L final vai ser o ΔL, esse cara vai passar somando, ó, mais o L0. Então, fechou. Eu tenho o ΔL e tenho o L final. Não é complicado, né? Tranquilo? Ok? E a dilatação superficial, como é que fica? Claro, é muito parecido, né? Eu tenho aqui um piso, sei lá, uma placa, que tem uma certa superfície inicial, né? Tem alguns livros, né? Talvez o teu vestibular, o teu professor, ele ponha A no lugar de S aqui. Certo? De área, isso. Porque é aumento da superfície da área, né? Então ele tem uma certa superfície inicial que passa para uma superfície final quando tem um aquecimento. Beleza? Então eu vou ter aqui um ΔS, que é necessariamente S menos S0, quando rola esse aquecimento. O meu problema é o mesmo, né? Assim como eu descobri do que depende o ΔL, eu tenho que descobrir do que depende o ΔS. Zeca, não é igual? Isso, cara, muito esperto, é igual, né? Do que vai depender o ΔS, esse aumento da área? Primeiro, da área inicial. Quanto maior for a placa no início, maior vai ser a minha fuga de dilatação. Mais espaço eu tenho que deixar porque ela vai dilatar mais, tem mais átomos se afastando. Beleza? Depois, vai depender do quê? Do quanto eu vou aquecer esse material, do ΔT. Certo? E por fim, também depende do material. Ok? Só que aqui no lugar de alfa agora, a gente vai ter um beta. Beta. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial. Ok? Quanto que ele vale? O beta, ele vale 2 alfa. Zeca, de onde é que vem esse beta igual a 2 alfa? Eu vou fazer o seguinte, o último videozinho dessa aula vai ser mostrar para vocês de onde é que vem essa relação aqui, ó, que é uma deduçãozinha. Mas eu não vou botar no meio da aula não, porque nem sempre o pessoal se interessa muito com as deduções. Então lá no final você olha, se você tiver interesse, tá? É o último videozinho. Então esse beta aqui ele vale 2 alfa. O problema a ser resolvido é exatamente o mesmo, né? A questão vai te dar uma área inicial, vai te dizer o tipo de material, percebe, ó, esse alfa aqui, ele depende do quê? Do material. Então o beta também depende do material. Cada material vai ter um coeficiente diferente, beleza? Eu vou te dar, ele vai te dar o material e vai te dar o aquecimento. Idêntico ao exemplo que a gente viu anteriormente, só que agora com a área. Só cuidado, né? Unidade de área, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Lembra, vai ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado.
milímetro quadrado. E na hora de multiplicar tem que estar ligado, né? Porque quando a gente vai transformar a unidade, a gente tem que prestar muita atenção. Tudo bem que geralmente não precisa, mas às vezes o problema é muito chato. Ele dá uma área com uma unidade, a outra área com unidade diferente. Uma em metro quadrado, a outra em centímetro quadrado, por exemplo. Então a gente tem que estar atento na hora de transformar. Porque, ó, só relembrando, eu sei que não precisa, mas eu vou relembrar aqui no cantinho, né? Como é que a gente passa, por exemplo, de centímetro para metro? Isso, muito esperto, né? Você já aprendeu na outra aula que sente, lá naquelas aulas de elétrica, né? Sente é uma potência de 10, sente é 10 na menos 2. Então, de centímetro para metro, basta, no lugar do sente, colocar 10 na menos 2. Beleza? Só isso, mais nada. Agora, como é que se passa de centímetro quadrado para metro quadrado? Hein? Isso. A gente tem que ser esperto. O cento é 10 na menos 2, né? Só que aqui é cento ao quadrado. Só relembrando aqui, ó. Quanto que fica 10 na menos 2 ao quadrado? Perfeito. Fica 10 na menos 4. Né? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Será que eu não lembro disso? Galera, assiste a aula do Dani. Vou até falar, mas não devia. Elevar um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, né? Então fica assim, ó, 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2. Isso é elevar ao quadrado. Conserva a base e soma, né? Menos 2 dá menos 4. Então na hora de passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que levar o cento ao quadrado. Então isso é 10 na menos 4 metros quadrados. Ok? Então, atento a isso, tá? Não pode esquecer desse detalhezinho, que tem gente que perde a questão nisso. O resto é tudo igual. É só lembrar que aqui a gente usa o beta e não o alfa. A gente usa o coeficiente de dilatação superficial. Depois a gente vai fazer um exemplo. Só deixa eu falar do volumétrico. 1, 2, 3. Claro, tem a mesma coisa. Ó. Eu tenho um objeto, um cubinho aqui eu desenhei, né, com volume inicial. Eu aqueço ele, ele passa para um volume final. Ele aumenta o volume, todas as dimensões, lembra? Então eu vou ter aqui um ΔV, que é exatamente o volume final menos o volume inicial. Eu quero saber de novo, ó, do que depende essa dilatação. Eu sei que agora já está pegando a manha, né? Está esperto, é igual. Vai depender o quê? Do tamanho inicial, da dilatação, desculpa, né? A gente está vendo a dilatação. Vai depender do volume inicial, do aumento de temperatura e do material. Tinha que ser, né? Tinha que ser igual. Então ΔV, olha só, vai depender exatamente do volume inicial. Percebe? Olha só, tudo igual. Ó. Vai depender do aumento de temperatura e vai depender do tipo de material. Só que agora aqui vai aparecer um gama. E esse gama é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica. Ok? Coeficiente de dilatação volumétrica. E ele vale 3 alfa. Essa demonstração de onde é que vem esse 3 alfa eu não vou fazer, tá? Porque ela é idêntica ao do beta aqui, que é 2 alfa, que eu vou fazer no final dessa aula. Então não tem necessidade. Ela vale 3 alfa e depende do tipo de material. Bom, primeiro um macetezinho, né? Como é que eu fiz para decorar esse papo de beta é 2 alfa e gama é 3 alfa? Eu simplesmente pensei assim, ó. Comprimento é uma dimensão. Uma direção só. Área são 2 dimensões. Volume são 3 dimensões. Então, uma dimensão a gente usa um alfa. 2 dimensões a gente usa 2 alfas. 3 dimensões a gente usa, 3 alfas. Tá fácil, né? Comprimento, área, volume. Beleza? Uma dimensão, 2, 3. 1 alfa, 2, 3. Tranquilo? Beleza? As equações, ó, são todas elas muito parecidas, né? Estão vendo? A única coisa que muda, né, é aquilo que a gente está estudando. Se é a dilatação do comprimento, da área ou do volume.